Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa matéria falando sobre a representação da superfície terrestre do desenho ao mapa. Vimos no vídeo anterior o que é o conceito de mapa e alguns dos seus elementos que estão contidos nesse importante instrumento de orientação e localização da superfície terrestre. Porém, falaremos hoje de outras representações da superfície terrestre aliados ao conceito de escala cartográfica. Então, partindo desse princípio, vale destacar que a representação da Terra é feita tendo como base alguns desses principais instrumentos. Dentre eles, podemos destacar o globo terrestre, o planisfério e os mapas digitais. O globo terrestre reproduz-se de modo aproximado da forma terrestre. As direções e as distâncias relativas entre os pontos da superfície são mantidas proporcionalmente. Ao mesmo tempo, a representação da Terra por meio do globo apresenta duas desvantagens. A primeira é que oferece poucos detalhes sobre a superfície terrestre, pois não apresenta casas, vilas, estradas, campos, dentre outros. Além de também não possibilitar visualizar toda a superfície do planeta simultaneamente. Uma face da Terra fica sempre oculta à visão do observador. A segunda representação da Terra é o planisfério. O planisfério é um mapa que representa toda a superfície terrestre em um plano, como um mapa mundi, por exemplo, onde um tipo de planisfério em que dois hemisférios aparecem projetados lado a lado. Assim, conforme podemos observar, é possível ver toda a superfície do planeta ao mesmo tempo, o que facilita o estudo comparativo dos continentes e da localização na Terra. Temos ainda os mapas digitais. Esses mapas são baseados em fotografias aéreas e as imagens fornecidas por satélites artificiais na órbita terrestre. Essas fotos são recebidas por computadores que constituem atualmente um dos principais recursos que estão disponíveis à cartografia para a elaboração de mapas digitais. Esses recursos fornecem informações meteorológicas, como dados sobre os deslocamentos de massas de ar e as condições do tempo, além de dados sobre recursos naturais, por exemplo, áreas desmatadas, queimadas, além de movimentos de tropas militares, ocupação humana, dentre outros importantes objetivos. Como vimos, uma das principais ferramentas de representação da Terra são os mapas, que possibilitam a representação não apenas de espaços terrestres, como também características socioeconômicas de um determinado espaço geográfico. Porém, para conseguirmos observar com uma maior clareza de detalhes, podemos classificar, dentre outros mecanismos, a escala cartográfica. Imagine que você tenha que representar em uma folha de papel o cômodo de uma casa que mede 4 metros de comprimento por 3 metros de largura. Se quisesse manter o tamanho real do cômodo, precisaria de uma folha de papel gigante, pelo menos do mesmo tamanho do cômodo. No entanto, o uso da escala, essa tarefa torna-se mais fácil, bastando apenas determinar, por exemplo, cada metro desse cômodo correspondente a 1 centímetro. Dessa maneira, você pode desenhá-lo em uma toalha de papel, por exemplo, de tamanho normal, com sobra de espaço. A escala é, portanto, a relação proporcional entre as distâncias medidas na representação e as medidas reais do terreno. Assim, 1 centímetro do desenho do cômodo corresponde a 1 metro da realidade, como 1 metro é igual a 100 centímetros. Pode-se também dizer que 1 centímetro do desenho corresponde a 100 centímetros da realidade. E existem basicamente 2 tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Assim, a escala numérica representa cada centímetro correspondente a milhões de centímetros da distância da realidade. Então, podemos classificar essa escala na proporção de 1 centímetro, nesse exemplo daqui, para 100 mil centímetros, que, convertendo, daria exatamente 1000 metros, certo? Vale destacar ainda que a escala gráfica, que é a segunda escala que analisaremos, ela será representada por uma linha reta dividida em partes, como uma régua na própria reta. Então, essa escala gráfica é dada sempre numa linha reta, tendo como base
a distância ou a dimensão real de um determinado território. Então, neste exemplo, nós temos a escala gráfica desse mapa, onde cada divisão corresponde da reta 16 km. Agora, imagine que você queira saber a distância em linha reta entre Belo Horizonte e Jaboticatubas. Para utilizar a escala gráfica, basta localizar no mapa as duas cidades, medir com uma régua a distância entre elas, nesse caso daria 3 centímetros. Em seguida, a escala gráfica mostrará cada centímetro no mapa equivalente a 16 quilômetros no terreno. E temos ainda a escala nas plantas cartográficas. As plantas cartográficas vão representar a medida de um determinado terreno numa escala mais aproximada da sua realidade, tendo como base a dimensão real do espaço geográfico, onde a escala possibilita, à medida que essa escala aumenta, teremos ali uma riqueza maior de detalhes. Então, os mapas representam esses espaços geográficos nos quais são construídos em escalas bastante pequenas, ou seja, em que não se podem observar detalhes da superfície, como vimos anteriormente. Entretanto, para representar espaços como casas, apartamentos, bairros, sítios e fazendas, por exemplo, os engenheiros e outros especialistas elaboraram representações em escalas grandes que possibilitam observar maiores detalhes da superfície representada. Essas representações gráficas são denominadas de plantas. A planta de uma habitação representa, em escala, a construção como se fosse vista de cima, sem o teto e o telhado. Na planta ao lado, conforme podemos observar, a escala é de 1 para 100 centímetros. Os planos urbanos. As plantas também são usadas pelas prefeituras para auxiliar na administração e no planejamento do município. Para isso, são elaborados os chamados planos urbanos, ou seja, representações em grandes escalas que apresentam informações fundamentais e atualizadas sobre edificações, áreas não edificadas, áreas verdes, praças, parques, monumentos, estações de trem ou de metrô, áreas residenciais e industriais e muitas outras. Por meio desses planos, pode-se observar a organização urbana e propor o que deve ser feito ou planejado para elaborar esse espaço para os seus habitantes. Certo, pessoal? Quem gostou desse vídeo, deixa um like e inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até lá!